Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, gente, no vídeo de hoje não é música, não é trailer. Hoje iremos reagir ao verdadeiro motivo de Pokémon ter duas versões. Do Heitor Games, do Você Se Lembra. Esse vídeo foi trago pelo Pereira. Então, seja bem-vindo, Pereira. Como é que vai? E aí? E, oi, Wesley, como é que vai também? Aqui você tá chegando no Oi, furadeiro. gente, diga aí nos comentários aí qual vocês preferem. Rubi, Safira ou Emerald? É isso. Do nada, eu achei que o Eu Wesley... prefiro Emerald. Achei que o Wesley meter alguma piada, sei lá, de fugindo da Anitta. Não tem sentido o que eu falei. Nossa, não ia ter mais sentido. Não, mas aí por que eu vou fazer, uma piada com a empresa que eu não gosto? Não, mas eu faço piada com a... Eu vou despausar esse vídeo. Wesley, enfim. você poderia fazer uma piada que a gente iria capturar a atenção deles nesse momento, certo? Não, mas aí, peraí, tem que ter a quebra de expectativa. No vídeo passado foi uma piada, nesse agora é uma curiosidade que eu quero saber sobre nossos inscritos. Qual é o jogo favorito de Pokémon de vocês? Diga aí nos comentários. Pior que o meu é o Emerald. Não tem nem pra onde correr. Eu gosto do Emerald. Mas não tem como não ser o Emerald. É. O meu é o Fire Red, não, zoeira, cara, não é Emerald. Não, tipo assim, eu digo no sentido dos três que o Wesley pediu, certo? Nos três que o Wesley pediu, não tem como não ser o Emerald, que é o mais completo dos três. Realmente. Mas eu tô pedindo pra galera comentar duas vezes. Qual o favorito entre os três de Owen e qual o favorito de toda a franquia Pokémon? Emerald. Emerald. Continua no Emerald. Nunca joguei o outro, o Omega Ruby, pra ver. Talvez se eu jogar o Omega Ruby eu comece a gostar dele. Mas enfim, vou despausar. Ele é melhor, é só saudosismo meu. Vai. Galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um vídeo que eu gostaria muito de discutir com vocês, porque eu fiz isso lá na minha live, rolou uma interação bem interessante e eu queria estender ela aqui pelo YouTube, pelos Vai render, eu já acredito, Heitor. Nem duvido. comentários e tudo mais, do porquê cacetas Pokémon ainda tem duas versões de jogos, sendo que isso na verdade já não tem mais muito sentido. Eu vou... Ó, é dinheiro. Já digo logo a resposta, Pereira, eu acho que você concorda comigo, né? E tem outra resposta? Não, a segunda Game Freak, pra ela, basicamente é porque não tem que ter interação, porque você tem que ter um amiguinho que tem outra versão e vocês vão compartilhar os Pokémons, tá ligado? Meu zóio. Assim, no começo, era isso. No começo era isso. Só que o começo que eu digo é até o Nintendo DS. Do Nintendo DS pra frente, eu acho que já não era mais isso, certo? Era realmente dinheiro. Na verdade, não o Nintendo DS, eu diria o 3DS. Já não era mais necessário por causa que foi onde nasceu o Wonder Trade, né? Foi no 3DS que nasceu. Então, eu acho que até o 3DS era válido. Realmente, precisava de duas versões. Pra ter aquela. Tipo assim, tu ter aquele dinamismo com o teu amigo. Se tu tivesse um amigo que jogava Pokémon, claro. Se tivesse. Fazia troca com ele. Tu podia capturar um Pokémon que ele queria, batalhar contra ele. E era tudo mais orgânico, entre muitas aspas, claro, porque sempre foi muito caro o jogo da Nintendo e console da Nintendo. Então, eu digo mais nesse sentido, tipo, se tu tivesse um amigo que tinha o jogo, contrário ao teu, na época o Red e o Blue, o Red Leaf Green, tanto faz, era válido esses dois jogos pra ter essa diferença, né? Tanto que após o Ruby Safira veio o Emerald, que era literalmente a unificação dos jogos, né? Então sempre, desde aquela época, a Nintendo mostra que ela conseguiria fazer o jogo sempre um jogo. Mas aí que tá, eu já levanto a pergunta, Pereira. O Ruby, ele é de qual console? Game Boy. É do Game Boy. Já dessa época já não seria então atrás de dinheiro, porque depois eles lançavam uma versão completa. Ou não? Não. Porque assim, foi uma das. Na verdade, eu acho que é a terceira versão completa. O Let's Go não. O Pokémon Yellow, ele é uma versão que eu acho que é completa, porque ela veio depois do Red. Então eu acho que ele tem todos os Pokémons. O Crystal é a mesma coisa, ele veio depois do Gold e Silver. Sim. Só que aí, nesse caso, todos os dois vieram com upgrades dos jogos base, né? Então, mesmo sendo que ela conseguiu fazer um jogo mais completo, ela também deu mais coisas. Tipo, no Crystal, ela tem o gênero, né? Se tu pode escolher se tu é um homem ou uma mulher. E também traz o breeding, né? Sim. Na verdade, eu acho que veio no Gold Silver, mas tanto faz.
E no caso do Emerald, ele é mais realmente aquele jogo que unifica os dois. Entendo. Não tem nada de muito diferente. Se tu jogar o Bio Safira, é bem igual, só que vamos dizer que os eventos que acontecem em separado em cada jogo, no Emerald é melhor, por causa que ele acontece em paralelo. Então, eu prefiro o Emerald de toda a franquia por causa disso. Tu tem literalmente 2 equipes vilãs e o paralelismo entre elas, né? Sim, eu concordo. Mas tu falou uma coisa agora, eu parei pra pensar um problema que eu nunca tinha me tocado. É que antigamente, pra você ter todos os Pokémons da geração, bastava você esperar tipo uns 2, 3 anos pra lançar a versão completa. Sei lá, lançar a versão Platinum, lançar a versão completa. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, porque agora tem DLC. Agora você tem que comprar o jogo e a DLC. Sim. Mas no caso do Platinum, Bruno, ele não foi uma versão pra ser a completa. Ele foi uma correção, na verdade. Não, sim, eu digo, tipo, pra você ter o jogo na versão final dele, bastava você esperar uns tempos pra você poder comprar um jogo só. Hoje em dia, não. Sim. Hoje em dia, mesmo você comprando, tipo, depois de 5 anos, você ainda tem que comprar DLC. Mano, que cachorrada da Game Freak, velho. Cara, Triste, velho. Gente, E hoje ela é mais cara que é pra ser cada lendário de capa, né? então. Mano, só queria dizer que a gente tá 17 segundos, viu? A gente nem começou o vídeo ainda. Explorar o meu ponto de vista sobre isso nesse vídeo e contar o motivo pelo qual Pokémon tem 2 versões desde o início da sua criação. E também adentrar um ponto que o Legends EA e o Legends Arceus, que já foram lançados, no caso o Arceus foi, né, o Legends EA sai esse ano, eles comprovam que os jogos da franquia Pokémon não precisam de 2 jogos. E pra muitas pessoas, o pensamento inicial é ganância mesmo. Mas eu vou tentar dar um ponto de vista pra vocês, pra que vocês entendam como mais ou menos funcionava a franquia Pokémon lá no Ele início, previu o né, nosso movimento, galera. É, caraca, o cara acabou de cortar 7 minutos de discussão aqui, de dinheiro. Não tem como, né, maior Iti? Não tem como. Tirou a máscara, né? Despertou o Abankai. É assim que o Ichigo desperta? Eu tô doido. Quase. Não. Ele quase. vira o primeiro o Bastolord, depois ele vira o Muguetos. Tô dizendo. Tirou a máscara, pô. lá no conceito base do jogo, nas primeiras gerações e tal. Aí depois eu vou dar meu ponto de vista aqui sobre o que eu acho que deveria acontecer com a franquia. Pô, comentário aleatório. O Eti tá shapeado, né? Vocês estão vendo o músculo do Eti? Tá chipado, Coisa aleatória que eu percebi agora. O cara tirou a máscara e os músculos também pra fora, né? Não, Wesley, o cara vai na academia e volta comendo batata doce e frango, mano. Tá maluco, velho. Tá maluco. E vocês podem concluir através dos comentários, fechou? Se gostam desses vídeos batendo papo pela franquia Pokémon, não esquece de deixar aquele gosteizinho embaixo que ajuda muito, mas muito mesmo. E Let's Go Boy. Pra quem não tá ligado, o criador de Pokémon se chama Satoshi Tajiri, por isso que o nome do Ash no Japão é Satoshi, né? É uma homenagem a ele. E ele era uma criança. Descobri agora. Caraca, não sabia disso. Sabia, Wesley. Eu sabia que era Satoshi, mas não que era em homenagem ao criador. Eu nunca tinha... Sabia, peraí. Eu não sabia o nome completo, mas eu sabia que era Satoshi, o nome do criador. Não me toquei, nunca tinha ligado o A com B. Eu conheci o nome do criador e conheci o nome do personagem, mas nunca liguei. Criança na cidade de Tóquio, antes mesmo de Tóquio ter todos aqueles prédios e ser considerada essa cidade toda tecnológica. Ela tinha muito mais área verde e um dos passatempos mais legais que ele gostava de fazer era capturar insetos pra colocar pra brigar. Ele inclusive guardava os insetos no próprio bolso, né, no bolso do casaco. E é por isso que Pokémon se chama Pocket Monsters, né, porque ele pegava os insetos e colocava no próprio bolso. Era uma Corre estranho guardar os Preocupante, preocupante. então, tipo, para pra pensar uma coisa, não é uma coisa... Não sei, tipo, não costuma aqui no Brasil, né? Eu pelo menos, mesmo no interior, eu nunca vi. Ficar caçando inseto no meio do caminho. Nem sapo eu vi caçando povo. Não, sapo é mais normal. Tem gente que coleciona sapo. Caçar esse bicho é meio... Não é como lá, que a gente queriam botar pra batalhar, briguinha de bicho, né? Mas Aqui é galinha. caçar. Aqui é galinha que bota pra batalhar, Pedro. Eu não ia falar isso, ok. Mas tu falou tudo bem, né? Não, só uma coisa, eu acho errado, viu? Briga de galinha. Eu criava galinha quando criança, tá bom? Só pra constar, eu acho errado. Não bota as galinhas. Ô, mano, eu dormia com a galinha na rede, velho. 100 mil na minha mão, eu divulgo briga de galinha. 100 mil. Vocês já viram aquele jogo de carta de galinha, de galo de combate? Mano, é o meme puro, velho. uma forma de você carregar os monstros. Esse conceito já existia na mente dele mesmo quando criança. E essa brincadeira, ela só era divertida porque ele poderia colocar os insetos dele contra os insetos dos amigos. E por mais que isso soe muito esquisito pro brasileiro, isso é bastante normal no Japão. Eles, Caraca, Heitor, para, mano. Eu vou parar de pausar antes, porque o cara tá respondendo a gente, mais pra frente.
Mano, vamos só ver o vídeo aí depois a gente comenta. Mais fácil, que ele tá sem resposta pra tudo. É isso. Tem jogos hoje em dia em flippers que são... Oi? O Eti tem preparo. Não é isso. É o Batman. É o Batman do Pokémon. Besouros gigantes que batalham online, tipo, eles têm essa pira com inseto. No Brasil a gente até tinha, né, pelo menos na minha geração, fazer corrida com joaninha ou alguma coisa assim. A gente brincava com inseto também, mas eu acho que não no mesmo nível. Então quando o Satoshi começou a ficar mais velho, ele decidiu virar um game dev e decidiu produzir Pokémon, que era meio que a sua ideia de ouro. E um dos motivos pelo qual o jogo foi bem, não foi o principal motivo, mas um deles, é que até nos próprios comerciais eles exploravam a interação social entre as crianças, que Pokémon era um jogo para fazer amigos. Você capturava seus monstrinhos digitais e utilizava um cabo Link do Game Boy, que era um apetrecho que eu acho que pouca gente conhece aqui no Brasil. Eu tive o privilégio de ter um, depois que ele já tinha lançado há muito tempo. E ele conecta... Eu nunca nem tive o Game Boy. Um sonho ter esse coisa nas minhas mãos. Não sei tu, Pedro, mas eu gosto de tocar, pelo menos uma vez. Tipo, só Eu falei pra vocês recentemente, tipo, eu não é que eu quero pra jogar, eu quero pra colecionar, né? Tanto que eu tava procurando Nintendo 3DS pra eu comprar de novo, porque sim, eu já tive um e eu vendi. Eu acabei achando o Nintendo DS, eu fiquei tentado a comprar, mesmo sendo que eu não iria conseguir jogar. Não, mas, mano, é bonito, velho. Sei lá, é parte, tipo, é uma história que a gente... É o Neymar, tá ligado? Uma saudade que a gente não viveu. Tipo, a gente nunca teve um Game Boy na mão, mas, tipo, ele carregou... Ele, tipo, ele é o... Ele tem a bagagem de coisa que a gente viu na frente. A gente quer conhecer o avô do que a gente conheceu. Mais ou menos isso. Avô, se a gente fosse novo. Mas, enfim. Só um ponto aleatório. Tipo, eu acho que isso que o Heitor tá comentando tem a ver até com, inclusive, tipo, porque Pokémon GO fez sucesso. Porque essa interação é que moveu o Pokémon GO. Tipo, é um ponto vital da franquia. 2 Game Boys pra você poder fazer uma batalha ou fazer uma troca de Pokémon nas gerações seguintes, né, etc, etc. Ele era basicamente o primeiro resquício que a gente teria de um online, só que era LAN, né, tipo, era 2 videogames conectados. Mas no mundo FAT que era muito legal, inclusive você vê o bonequinho na tela de trade, né, você vê o seu amigo do outro lado. Wesley, tu lembra quando a gente jogava Bluetooth no celular pro Minecraft? Nossa, eu lembro, cara, essa época deu um flashback agora Ao Minecraft, galera, vocês não lembram a gente da batalha no Emerald? É no Emerald, nossa. É literalmente o que ele tá falando agora, de tu ver o teu amiguinho do outro lado. Mano. Eu fui amassado. Mano. Bom Não tem tempo muito o que fazer, né? Quem tava jogando era eu, né? Não, aí tu foi soberbo demais, cara. Aí, ó, gostei. Não, Vem pra revanche. Aí eu discordo. Pô, vamos. Abrir um Pokémon Showdown agora. Vai montando o time, tá ligado? Eu vou montar com ela, literalmente sai toda a vida puta do Pokémon Showdown. Eu já desisti de ganhar no Pokémon Showdown. Eu também, por isso que eu nem Você recebeu um Pokémon que tava no jogo Coragem, Wesley, acredito. Deposito minhas energias em você. dele, era tipo... Então o conceito de você ter 2 jogos no início era porque os pais gostavam da ideia de interação social dos filhos. Então lançar 2 versões que mudavam muito pouco, apenas alguns monstros, ou alguns ataques, ou alguma coisa assim, faziam que os jogadores tinham que trocar esses Pokémons pra concluir a Pokédex, logo fazendo amigos, indo nos parques. Imagina, gente, como um Pokémon GO, só que pra sua época, em bem menor escala. Esse era o conceito inicial. Caraca, acabei de falar isso! E naquela época, esse tipo de disputa era muito legal. Não só entre o Game Boy e os concorrentes, mas tipo Super Nintendo e Mega Drive. O público sempre gostava dessa disputa, né? Então, que jogo você escolheu? Tinha a galera que escolheu Red, uma galera que escolheu Green e por aí vai, entendeu? É mais esse conceito. E funcionava bem. E lá no início também era muito divertido quando você fazia a troca e o Pokémon evoluía. Era uma das características mais legais. Hoje, particularmente, eu acho um porre. Pra mim, é a pior mecânica de Pokémon, só perde pros HM. Só que os HM já foram meio que abolidos. Agora... Não, mas isso aí, Heitor, acho que é mais coisa de adulto mesmo, de não ter paciência de trocar e de pedir pro amiguinho trocar. Não sei vocês concordam com isso. Eu prefiro dar um barra revolve, mais fácil. É nossa, e tu, Pedro? Mas depois do que eu vi em Legends, eu concordo com ela, certo? Caraca. Em Legends, literalmente, o Pokémon chega no nível e tu pode escolher evoluir ou não, velho. Caraca. Complicado. Agora esse negócio de, cara, trocar e o Pokémon evoluir, pra mim De já novo, foi. Era pra ser a vibe. Vai, mano. Mano, quem nunca jogou o Pokémon Fire Red, Leaf Green e quis ter uma Alakazam e não pôde porque não tem amiguinho, pô. Quem nunca não pôde usar um Gengar, velho? Eu sou essa pessoa até eu aprender a usar o emulador direito. Eu zerei Pokémon a primeira vez. Counter, viado. Não, mas é porque você não tinha amigos, né, Pereira?
de Pokémon. Não, é porque no caso é emulador também, né? Mas eu digo nesse sentido. Até eu aprender a como fazer a emulação do jeito que eu consegui evoluir o Pokémon por troca, e ainda é o jeito mais esquizofrênico possível, que eu troco comigo mesmo, eu ficaria. Tipo assim, se fosse na época, eu ficaria muito triste. Eu não ia poder usar muitos Pokémons que eu gosto de usar. Tanto que no Nintendo DS, os emuladores eu não sei usar direito. E eu uso o PK-Hex pra evoluir peço o que Pokémon. você não fique divulgando aqui o nome das coisas pra gente não tomar processo e as empresas também. Tá bom? Mas você entendeu o que eu tô falando, certo? O medo aqui da Nintendo processa. Então, assim, eu entendo. O 3DS, quando eu tinha um 3DS, o meu time no XY era um time todinho que eu conseguia evoluir durante a coisa. Porque se eu fosse pegar um Pokémon que evoluía por troca, eu nunca ia trocar com ninguém. Nesse caso eu já era uma criança mais burra mesmo. Tipo, eu era aquela criança que, tipo. Mano, eu jogando Pokémon sempre fui uma criança burra. Porque, tipo, se não dava dano, eu tirava o ataque pra começo de conversa. Então, tipo, pra mim era só na base da evolução. Tanto que eu acho que é por isso que eu não tenho apego. Eu sou assim até hoje. Caraca, velho. Mas eu acho que é até por isso que eu não tenho apego com o Eevee. Porque, tipo, os Eevee pra mim era tipo. Eu não via no anime, não via no jogo. Era um Pokémon que eu olhava pra ele e olhava. Então, tipo, eu acho que o Eevee talvez tenha essa influência. Talvez o Gengar, eu não sou tão apegado ao Gengar, Pera, por causa disso também. Porque, tipo, eu nunca tive um Gengar pra treinar. Acho que não tenho apego emocional nele. Então talvez tenha influenciado. Deu ser uma criança burra nesse ponto. Eu já usei Gengar no Fire Red, eu já usei Alakazam no Emerald, e digo, é os melhores Pokémon pra tu usar. Quando eu usei Gengar, a primeira vez foi no Emerald, eu já conheci o Pereira, então ele me ensinou a fazer o bagulho lá da troca. Eu fui na base da evolução, gente, de novo. Eu fui o level tal evolui. Essa era a minha lógica. Eu acho que é por isso que eu perdia, né? Faz sentido. Talvez. Mas eu vou despausar, viu? Vai. E como foi no Legends Arceus, né? Que você podia comprar o item lá e upar o Pokémon enquanto ele segura o item. Pronto, resolveu, pô. Deixar as coisas um pouco mais práticas, né? Aí agora em questão de ponto comercial. Criar duas versões do mesmo jogo não é algo tão difícil assim. Até porque as diferenças são muito pequenas, né? O lendário são alguns Pokémon selvagens. Talvez um jogo ou outro tenha um personagem secundário, como é o caso da 4ª geração. Isso deixa mesmo um custo muito baixo de desenvolvimento para uma segunda versão e um lucro altíssimo para essa versão. Até porque, principalmente a galera que gosta de colecionar, tem os dois jogos. Como é, por exemplo, no meu caso, na maioria dos jogos da franquia Pokémon, eu tenho os dois. Inclusive, tenho todos os jogos. Comprei todos. Não, mas isso aí, velho, é tristeza, mano. Não de colecionar, mas tipo, pra você ter que ter todas as coisas, você tem que basicamente comprar o mesmo jogo 2 vezes. Tem chance de você nem. É foda. Tipo, se você não gostar muito da franquia, você vai comprar e não vai jogar. O Viper. Como é? Se eu comprar, você vai jogar os dois, mas tipo, tem gente que só vai comprar e deixar lá guardado. Eu jogaria. Não sei. Mas agora, uma coisa aleatória é que, tipo, eu acho que o que eu gosto de Ruby também, Safira, é que eles que tentam mais diferenciar mudando a lore também. Tipo, eles têm lores diferentes. É o que chega mais perto disso, né, Pereira? Aham. Os outros... porque Ruby e Safira são 2 lendários, né? Então cada um conta a história de visão de um. Não é uma história redonda. Não é isso, é bem porque, tipo assim, um, querendo ou não, é o mar e o outro é a terra, né? Então, é meio que os dois times contam coisas diferentes. Os acontecimentos são bem parecidos, mas é mais no sentido de o lendário da capa, realmente, né? Sim. Enfim, deixa eu falar aqui hoje. E a burrice do Max e do... Esqueci o nome do outro. O cara do fogo e da água, porque os dois são jumentos. Um quer deixar tudo terra, o outro quer deixar tudo água. Um acha que é peixe, o outro acha que é, sei lá, uma lagartixa que vive só na terra. E olha que legal essa capinha do White 2. E do Black também, né? Eu comprei eles juntos. Um joguinho aqui dentro, bonito. Coisa aleatória. Mano, mídia digital é muito legal, velho. Nossa, eu colecionaria, velho. Se eu tivesse dinheiro, mano. Porque, ou coisa bonita... Mídia física, não? Digital é... né? É verdade. Perdão, Wesley. Obrigado. Tipo, mano, ter coisa na mão, velho. Se tocar, velho. Coisa aleatória. Eu acho bonito. E lá ele.
Demais, é mais velho. bonito mesmo. Aqui tinha o manual. Olha como o manual da época ele era imenso, cara. Olha o tamanho disso. Ele tinha muita informação legal. E nessa época que eu comprei esse jogo aqui, ele veio com um código do Genesect. Eu acho que tá aqui no Black 2 os dois códigos. E você podia resgatar na época. Ó. A gente vinha aqui com o código do Genesect, que tá atrás dessa folhinha. E aí eu resgatei. Legal que o Heitor, ele bateu também ele fugiu do assunto junto com a gente. A gente fugiu do assunto agora, acho que 3 vezes, ele fugiu junto agora também. Pois é. Eu fiquei na fila da Saraiva pra comprar esse jogo, cara. Na época que ele saiu. Eu me senti muito morando no É fã, né? Então, quero service. United States of America. Claro, um jogo incrível, totalmente em inglês. Foi mal, não aguentei, eu quis farpar. Então isso sim traz um custo baixo de desenvolvimento e um lucro muito alto, porque boa parte das pessoas vão querer pegar as duas versões. Eu diria que pelo menos uns 20% dos fãs vão pegar as duas versões. Até porque podem não ter amigos e querem fazer a troca por conta própria, né? Aí você já assina o Pokémon Home, já faz todo aquele puta merda, é muita grana. Eu acho que essa fórmula, ela funcionou até o Rubi e Safira. Depois disso, ela já tinha começado a ficar muito obsoleta. Se vocês pegarem a minha série do Pokémon XY, que é uma série que eu fiz em 2013, lá eu já tava reclamando disso. Eu já tava reclamando porque eu já reclamava há alguns anos. E por que eu acho que essas coisas não deveriam existir mais hoje? Principalmente porque hoje a gente tem um sistema de trocas online. Então a Game Freak insiste nas duas versões por 2 motivos. O lado financeiro, que aparentemente é muito prático, e se apegando a uma espécie de tradição. O que a gente sabe que não precisa, porque o Legends, ele lança só um jogo só e vende muito bem. Só pra você ter uma ideia de como 2 jogos ainda geram interação social, até hoje mesmo com a internet, virou parte de um ritual você escolher qual a versão que você quer e cria um engajamento automático nas redes sociais. Ah, eu vou de Violet, eu vou de Scarlet. Ah, mas o lendário do Violet é muito melhor e por aí vai, sabe? Então, automaticamente já inicia uma... Não, mas isso que ele tá falando é verdade, velho. Tipo, eu lembro até quando saiu o coisa, Wes, eu acho que eu até mandei no grupo, e a gente ficou discutindo, tipo, pra nós, eu acho que foi unanimidade, que, tipo, o lendário bom era o de Scarlet, que era uma coisa mais, tipo, mais uma coisa tribal, uma coisa mais agressiva, enquanto a gente tá achando que o Violet. Preferiu o Violet. Eu preferi Violet sempre. Prefiro Mirai, prefiro Miraidon, prefiro eu não gosto roxo, do futuro. Zero LED. Não, eu tô falando do lendário. Vocês preferem o Miraidon? Eu prefiro o Miraidon. Então. Eu prefiro o Miraidon. Eu tô falando que eu prefiro o Miraidon. Não, e agora de forma de passar de turno, eu ainda sou mais o Scarlet. Eu achei feio a forma futura. Sei lá, achei muito... Faz sentido. Então, Bruno, você e eu concordamos. O Wesley que discorda. Esse é o ponto. Ah, bom. Mas, enfim, desse ponto, tipo, queria uma rivalidade. Minha opinião não é relevante, Bruno, prossiga. É relevante, Wesley, é mais relevante daqui. Depois de eventos canônicos que aconteceram. Enfim. Droga. O que eu tava querendo dizer é que, tipo, no fim das contas, a gente ficou uns 2 dias, toda vez que lançava coisa, a gente ficava julgando, tipo, ah, não, eu prefiro tal coisa. Gera uma comoção na internet. Então, realmente é uma coisa não só financeira de comprar, mas de burburinho na internet. De gente que gostou de efeito tal e reclama do efeito outro, porque sempre tem. Cara, assim, a partir do momento que, é como ele falou, né? Dá pra unificar em um jogo só, porque os pokémons que tu... Já começa que a National Dex não é todos os pokémons como antigamente era. Eles dão lá a desculpa de não caber, certo? Cabe, a gente sabe que cabe, mas eles dão essa desculpa e a gente aceita porque a gente é burro. E hoje tem um Pokémon Home. Então, assim, se for um Pokémon que não tem na tua versão, tu pode só literalmente passar do Pokémon Home pro Switch, pro teu coisa que dá certo. Se tu tiver, claro, no Pokémon Home. Uhum. E referente à comoção, pô, vai ter comoção independente de como o jogo sair, pô. Se sair só se só saísse o Pokémon Scarlet Violet, literalmente, o Pokémon Scarlet Violet, tá ligado? Sim. A galera ia falar do mesmo jeito, porque ia ter os lendários, ia ter a forma do passado, a forma do futuro, e... Não, melhor, Pokémon... Como é que é o nome? É Terápagos. Entre aspas, né, que era como Emerald, Pokémon Terápagos, que era o jogo que unifica os dois. A galera ia falar do mesmo jeito, ia falar das formas do passado, das formas do futuro, ia falar do Miraidon, do Koraidon, iriam falar muito. E é como aconteceu com Legends. Legends é literalmente um jogo, e a galera fala muito. ZA vai sair, e tudo que sai de ZA, a galera teoriza, a galera fala, e a galera, não à toa, são Pokémons reutilizados, né, os iniciais, querendo ou não. Embora, Feraligator e Meganium. E todo mundo fala qual você vai escolher. Porque
Só isso já basta, tá ligado? Só de saber os iniciais já basta, só de saber os lendários que vai ter e tu pode escolher qual tu pegar ou qual tu vai querer pegar primeiro. Já basta, tá ligado? A franquia é literalmente de tu capturar, independente do jogo. É isso o core do bagulho, tá ligado? Eu concordo. E digo mais, Megane vai ser meu Pokémon. Falei, tô leve. Pegaria também. Melhor Pokémon da segunda geração. Discordo, eu gosto do Feraligatr. Mau gosto tem pra tudo. A gente respeita. Interação. Então sim, gente, é uma estratégia de marketing muito eficaz. Eu particularmente acho bobeira, mas é uma estratégia de marketing eficaz. Então é sim uma extensão de vida útil do jogo, é também um aumento da interação social e é um bom marketing. Mas a diferença mínima entre as versões, você travar pokémons em versões específicas, porque, por exemplo, se uma coisa dessa se expande no Brasil, é porque Pokémon é um software, né? Ele não é um hardware. Mas, hipoteticamente falando, se ele fosse um hardware, isso não seria permitido no Brasil. Eles teriam que vender apenas uma versão, porque isso é considerado venda casada. Vamos nessa! Eu utilizar todo o potencial daquele jogo específico, eu preciso de um outro. Eu, particularmente falando, acho que os jogos já estão muito caros, ter duas versões é bobeira, e embora você compre uma única versão e fale, não, pra mim tá tudo bem, você não vai conseguir completar a Pokédex daquilo lá se você não encontrar uma outra pessoa que tem o jogo ou comprar o jogo. Então é algo mesmo muito complicado, outra, sabe? No caso, tu não vai pegar todos os Pokémons daquela região, mas se tiver a National Dex, tu consegue pegar do Pokémon Home, como eu falei. Se tu tiver os Pokémon lá, é claro. Tem isso vai aí. ter que ter outro jogo. No fim das contas. Tu vai ter que ter os anti-jogos. Ou a gente pode fazer aquelas coisas ilícitas lá que a gente não comenta. Mas aí, Wesley, é só quando sair pro PC. Gente, vocês estão a fim de tomar um processo hoje, né? Não, eu não falei nada. Eu falei que quando sair pro PC, nunca vai sair pro PC. O que a gente tá conversando aqui, Bruno? Que isso? Sim, verdade. Ué. Realmente, nunca vai sair pro PC, concordo. Sai pro PC o quê? Oxe, vocês estão malucos? Tá doido você. Rapaz, tô doido aqui, foi mal. Pausa aqui, terminar o feed. Algo bem delicado. A minha opinião final sobre isso é que deveria ser só uma única versão, mas eu tenho certeza absoluta que a Game Freak não pretende mudar isso. Até porque a gente já tem aí, né, os supostos nomes vazados dos próximos Pokémon, que seria Pokémon Wind e Pokémon Wave, seriam a 10ª geração, né, que se passaria na Grécia e tudo mais. Se vocês quiserem um vídeo sobre tudo que a gente tem sobre a 10ª geração, coloca aqui embaixo que eu faço. Mas claro, eu quero saber a opinião de vocês também. O que vocês acham? Mano, tá tendo um bocado de vazamento da nova versão. Tipo, já esse negócio do Wind e Wave é porque tá supondo que é da Grécia e porque parece que os Pokémon lendários vai ser alguma coisa referente a Uranus e Netuno. São os titãs do vento e do mar. Tem um bocado de coisa. Mano, sempre posta a gente reage, velho. Inclusive, quando saiu o trailer mostrando as megas, a gente tem que ver, pera. A gente não tem que tomar spoiler, a gente tem que ver aqui em vídeo. Sim. Eu já tomei spoiler das Mega, mas tudo bem. No caso, eu sei quais Mega vão vir, não tomei do design. Na verdade, quando sair o último trailer, né? Eu espero que saia o último trailer, a gente reage. Sim. É isso. Deixa eu pausar aqui. Disso. Será que Pokémon vale a pena manter duas versões? Vocês acham que a Game Freak pode mudar isso? Eu quero pedir um favor pra vocês, né? Evitar a toxicidade aqui no canal. A gente só tá conversando sobre a franquia Pokémon. Eu amo Pokémon. Vá merda, é a minha franquia favorita. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Só manda um comentáriozinho. Um beijo no coração de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo comentário. Tem série nova vindo, hein? Muito top, velho. Vocês têm alguma coisa pra falar, gente? Não, só digo que... Pode falar. Tá dizendo que ele tem 1 minuto de tela parada pra monetizar o vídeo? Então, que isso? Do nada. Pior, né? 8 minutos certinho. Pra dar 8 minutos pra poder pegar anúncio no meio do caminho. É o mago, né, filho? Não fale isso do ovo, não. Não fale isso do ovo, não. O cara é bom, né? Tá nessa plataforma aqui, tem 3 canais. Postava nos 3, não é à toa. Mas pode falar, Pedro. Cara, eu concordo com o Heitor. Tipo, eu já sabia que eu ia concordar com ele. Eu acompanho ele há muito tempo, então eu sei que o que eu penso sobre a Nintendo, ele pensa igual, tá ligado? Pelo menos o que ele transparece em todos os vídeos desde sempre, né? E é certo que ela nunca vai mudar isso, porque dá dinheiro, dá engajamento e é como eu falei, dá pra fazer, ela só não quer. E o engajamento ela vai ter igual. É foda, tá ligado? No fim das contas é só o capitalismo mesmo da Nintendo. É isso. Mas não acho que tem mais coisa pra falar. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Foi longo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, gente, pela participação. Wesley Pereira. E tá aparecendo outros vídeos aqui da gente comentando. Tá aparecendo a gente falando aqui sobre um vídeo de Pokémon que era do Lip, falando sobre como era o nome. Tu lembra o título, Pereira? Não. Enfim. Ah, sim, é o jogo o melhor jogo de Pokémon que nunca
Teve na Play Store. Foi pra Play Store. Isso. Nunca foi pra Play Store. Filmar, videaço, gente. Passa lá. Enfim, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Fique bem, fique com Deus, se cuide, meu povo.